Alô, torcida rubro-negra! A maior torcida do Norte e Nordeste do Brasil e do mundo! Hoje, 16 de junho de 2020, é o Covilcast número 2. Está no ar agora para você. E logo eu queria mandar um forte abraço aqui para todos os nossos seguidores sociais, né, do nosso Instagram, Esportanos.real, do nosso Facebook, Esportanos Real, todos os nossos fãs lá do Facebook e toda a nossa galera lá do nosso grupo do WhatsApp. E se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, deixa seu contato lá no direct no nosso Instagram, que o nosso querido Paulinho, o selecionador, vai lhe colocar no grupo, beleza? Então, dito isso, né, queria mandar também um forte abraço aí, um abraço especial para o nosso querido Alexandre Leal, que é um grande parceiro nosso aqui do nosso Esportanos, né? Mandar um abraço para o nosso Everson Cavalcante, aí, nosso diretor de comunicação do Esporte Clube do Recife. Um abraço, Everson, tamo junto, meu irmão. E agora vamos dar uma boa noite para essa bancada top de bala, né? Essa bancada aí, eu sou o Rubão, que vos fala, e agora quero dar um alô pro meu queridíssimo Edmar Sampaio, o ceifador! Fala, ceifador! Grande torcida rubro-negra, prazer estar no segundo podcast nosso. O primeiro foi muito bom, né? A gente ficou bastante feliz aí no retorno. E aí nesse segundo agora a gente vai soltar mais a língua, né? Tá mais afiado. Vamos ver aí o que reservamos para esse segundo podcast. É isso aí, Edmar, vamos ceifar, não é verdade? Lembrando também a vocês aí que curtam, deixe seu comentário, se inscreva em todas as nossas redes e compartilhe esse podcast aí, nos ajude. Nós estamos nas principais plataformas de streaming de música aí para você ouvir nosso podcast. E agora vamos dar o nosso grande alô para ele, o nosso mini-min do grupo, Paulinho Moneta. Fala, Paulinho! Boa noite, bancada. Boa noite, pessoal. Jorge, não sei se tu percebeu, mas o Rubão meteu logo um love song aí no começo, né? Na apresentação. Rapaz, deixa o cara. Galera, podcast aí em todas as plataformas, tá? Google Podcast, Spotify. E aí também, eu vou já lançar a novidade, Rubão. A gente vai botar no YouTube também, né? Disponibilizar esse programa também no YouTube. O primeiro também a gente vai botar lá. Teve algumas pessoas, Rubão, inclusive o Eduardo Moneta, mandei um abraço para ele aí já, que ele falou que não tinha Spotify, né, e não conseguiria ouvir. Então, para essa galera aí que prefere o YouTube, não tem podcast, que Jorge mesmo não ouve podcast aplicativo, né? Então, essa galera aí que prefere o YouTube, a gente vai botar, disponibilizar aí no YouTube. É isso aí, Paulinho, bem lembrado. E agora vamos dar o nosso alô para ele, né? Ele, o homem da palavra abalizada, que fala o que quiser e não tem medo de ninguém, hein? Ele, o irreparável Jorge Rafael. Fala, Rafa! E aí, galera, boa noite, tudo certinho com vocês? Que bom estar aqui de novo, né, meu irmão? Num formato diferente, e aí, só complementando o que o Paulinho falou, eu sou um cara raiz, meu negócio é Orkut, é Facebook, YouTube já tá muito moderninho, mas eu curto também, esse negócio de Spotify, esse negócio tá comigo não, mas vamos embora, né? Vamos embora! Vamos falar do esporte aí, que é o que interessa, É isso aí, Ainda Rafa, bem que é isso aí. falou que era da época do MS-DOS, né? Ainda bem que ele foi Eita, dano. Não, eu vou fazer um link agora, que eu já ia falar de coisa velha, de pessoal velho, idoso, mas eu já vou fazer um link com ele, que é o nosso quinto elemento que tá aqui hoje com a gente, né? Pagou a internet e conseguiu se conectar. Nosso queridíssimo George Quirino, o homem que lá em 87 já tinha 68 anos. Fala, meu amigo George! Boa noite, bancada. Boa noite, torcida rubro-negra. Tudo bom com vocês? Tô aí me juntando ao Covil dos Leões, não é isso? Pois é, isso aí. Na época do Seja bem-vindo. Eu não conseguia, né, por conta de tempo, enfim, interagir aí, participar dos programas. Queria ficar rico.
Você queria ficar rico, aí não tava dando muita importância pra ele. E agora, como ele faz parte do grupo de risco, ele tá em casa, então ele tem que participar. Pois é. Jorge, muito prazer em ter você aqui com a gente, meu irmão. É muito bom ter você aqui conosco e seja muito bem-vindo aí. E vamos começar. Paulinho, queres puxar o primeiro assunto aí para a bancada já logo de cara? Manda bala. Pronto, essa semana aí, bancada e ouvintes, rolou alguns assuntos aí, né? E a gente formulou aqui. A primeira da pauta foi uma entrevista aí, uma live do Diego Souza com a Lê Oliveira, né? Diego Souza, que é querido por muitos e odiado por muitos também aqui no esporte, não sei por quê, porque eu ia para o campo para gritar o nome de Diego Souza. Eu não vou mentir. E aí o Diego Souza falou lá que um clube que ele gostou muito de jogar, né, que foi o Sport, e que também um jogador que ele gostou muito de jogar ao lado foi André, que foi aqui no Sport, e um do melhor ano, o Ale Oliveira perguntou o melhor ano da carreira dele, ele falou 2011 no Vasco e 2017 aqui no Sport. E aí a gente vê, né, que o Diego Souza tem um carinho muito grande, tanto pela torcida quanto pela instituição. Rapaz, Diego Souza e esporte, eu acho que é uma relação que agora vai se tornar eterna, né? Eu acho que as passagens dele por aqui foram muito marcantes. Infelizmente, não por títulos, né? Infelizmente, a gente não conquistou nenhum título marcante com o Diego, né? Mas tudo que traz ele, né? Um jogador de reconhecimento internacional, muito popular aqui no Brasil, uma qualidade imensa, né? Joga muita bola, tem muita disponibilidade com as mídias, né? Então, um jogador muito midiático também. Então, eu acredito que toda essa relação vai se perdurar por muito tempo. Acho que, infelizmente, a gente vai demorar a ter um outro jogador com essas características, né? Aqui no esporte. Mas, falando da relação, acho que essa relação, ele é muito, muito afetuoso, sim. Eu acho que ele não tem essa necessidade de estar criando uma relação para questão financeira. Para se engrandecer, né, Rafa? Não acho que não vai por aí não, meu irmão. Acho que é carinho mesmo, acho que é carinho pela cidade. Eu acho que tem grupos que marcam, né? Eu acho que o grupo de 2017 talvez não tenha sido um grupo marcante dentro de campo em si, né? Mas acho que nas relações, acho que foi um grupo que foi construído desde 2015, passando por 2016 ali. Então, muitos dos atletas, eles permaneceram por esse tempo todo e a gente via que tinha uma relação muito forte, né? E aí, a relação dele com o André Balada, né? Acho que se afinou muito, o Everton Felipe. Eu acho que tudo isso agrega para ser uma relação realmente de afeto, né? Uma relação de carinho que ele tem, de respeito pelo clube. Eu não sei se é amor, eu acho que quem ama é a gente mesmo, né? A gente que torcedor aqui que está vivendo o dia a dia do clube, acho que a gente é que ama, mas eu acho que ele é um dos jogadores que... E ele não tem vergonha de falar isso, tá entendendo? Tem muitos jogadores que se escondem, né? Dessa responsabilidade de falar o clube que você mais gostou... essa turma é muito política hoje em dia, né? E ele não tem essas frescuras não, pô, ele fala mesmo. E isso ele não fala agora, né? Tá dando mais repercussão porque ele tá falando para canais nacionais, né? Mas a gente sempre soube dessa relação dele aqui. Inclusive, eu espero que Rafa, ele volte um dia. Tá muito difícil. Inclusive, a última pergunta lá do Ale Oliveira foi: quem é o campeão de 1937? E ele, mas ele não fugiu da raia, né? Edmar, e aí, Edmar? Foi muito mais carinho ou marketing? Hoje eu vejo o Diego Souza num patamar que ele não precisa mais trabalhar em cima desse marketing pessoal para conquistar algum tipo de espaço, né? Depois que você vê um atleta que vem para jogar no Nordeste e alcançar uma seleção brasileira, né, isso às portas de uma Copa do Mundo, acredito que o marketing que ele poderia fazer, né, foi feito lá atrás.
Hoje eu vejo realmente ele com um carinho muito grande por esse clube. É um clube que deu muito espaço para ele. Aqui ele era considerado como uma liderança muito forte, né? O marketing se utilizou da imagem dele muito bem também. O Sport ganhou uma repercussão internacional muito grande, tendo um atleta voltando à seleção brasileira. E assim, a questão é também se hoje ele se enquadra num patamar de ídolo, né? Eu acho que o que faltou para ele se transformar nesse ídolo para o clube foram títulos maiores, né? Títulos que o eternizariam, né? A gente falou semana passada sobre um jogador que foi um marco realmente dentro do clube, né? Independentemente das atitudes que ele tomou quando saiu da instituição, mas ele criou ali uma figura de idolatria, de fato. Para Diego Souza faltou esses títulos maiores para que a gente pudesse realmente lembrar do título, lembrar dele, mas com certeza a identificação dele com o clube, a história dele com o clube foi muito bom para ele, muito bom para o esporte, né? Eu concordo com o Rafael, né? Eu tenho também a gente ficou órfão de um grande jogador quando ele saiu. E um grande jogador, inclusive, que peita, e isso é uma marca muito grande nossa aqui do esporte, como um clube que peita os grandes do Sul, né? E ele parece que enraizou isso dentro dele, desde aquele ano que ele precisou defender o gol do esporte, quando colocou a luva e foi pro gol, né? Ele traz essa característica muito do esporte, assim, como referência Nordeste para o Brasil. Jogador que não se nega a procurar o seu espaço e a brigar pelo seu espaço. Eu acho que ele marcou muito também por ter vestido essa camisa nossa dessa maneira. Então ele realmente deixou saudade, e eu acho que a torcida muito mais tem a agradecer pelo que ele fez aqui. Ele também tem muito a agradecer pela maneira que o esporte o recebeu. O esporte foi buscar Diego Souza quando ele estava como é que eu posso dizer? No esquecimento, né? Revitalizou Diego Souza, quase leva ele para a Rússia, na Copa do Mundo. Deixou uma marca positiva, uma marca que realmente, para essa geração que o viu jogar, muito, muito boa. E eu acho que um dos arrependimentos dele, Edmar, justamente não ter ido para a Copa. E aí eu acho que pesou muito o fato de ele ter saído do esporte, né? Na virada do ano, né? 17 para 18, né? Então eu acho que se ele tivesse permanecido, eu acho que na cabeça dele ele poderia ter ido para a seleção, para a Copa, né, do Mundo. Maravilha, Rafa. Aproveitando esse assunto Diego Souza, vamos para a arquibancada, né? Aqui, ó, o Marcos Santos, @marcos.santos, lá no Instagram da gente, deixou uma seguinte pergunta sobre Diego Souza. E aí eu queria direcionar essa pergunta para o nosso queridíssimo George, né, para ele poder participar desse debate. E aí, Diego Souza, é mito ou não? Virou ídolo ou não? Ídolo ou não? Olha, na minha opinião, Rubão, o Diego Souza ele é um grande jogador. Foi um cara que realmente vestiu esse manto sagrado forte, e aí honrou a nossa camisa. Realmente o esporte deu uma crescida, assim, um nível e qualidade gigantesco com o Diego Souza, né, nas 4 linhas, até na questão do marketing mesmo, né, em onde ele aparecia, ele sempre falava do esporte, a oportunidade que tinha, ele divulgava, ele sempre deixava o nome do esporte em evidência, e deixa até hoje. Inclusive, até uns dias atrás, ele postou aquela foto que ele tirou na concentração da CBF com o Neymar, enfim, com alguns jogadores ali, Thiago Silva, com a camisa do esporte, tá entendendo? Assim, nesse lado, assim, de você ter um grande jogador em campo, pô, Diego Souza, sem dúvida, foi um cara todo bola, mas daí a ser ídolo, cara, eu acho que não. Ídolo, aí, eu tenho o Leonardo, pô, eu tenho o Magrão aí, não o Alessandro, mas o Magrão, né, que, puta merda, desculpa até o palavrão, que sem palavras o que o Magrão
representou com a camisa do Sport, mas Diego Souza ainda não é um ídolo. Ele dificilmente volta, e se voltar, já volta tipo Marcelinho Paraíba. Eu creio que não Perdendo volta. os dentes. Eu creio por que aí. não volta. Maravilha. Pessoal, muito bom, hein? Vamos agora partir para o nosso próximo assunto, né, da nossa pauta querida aqui do Esportanos Real, né, que é o nosso CovilCast. Lembrando a vocês aí de seguir a gente nas redes sociais, né, Esportanos.real, nosso Instagram, Esportanos Real, nosso Facebook. E eu queria aproveitar esse momento aqui para falar para vocês. Vai ter sorteio do Esportanos.real lá no Instagram. Então, se você que está ouvindo aí tem um negócio, se você tem um perfil no Instagram e quer ser patrocinador desse sorteio, fala com a gente no nosso direct, que a gente vai explicar tudo bem direitinho. E vamos lá para o nosso próximo assunto. Pessoal da bancada, possível contratação de André. Pra mim é ilusão. É ilusão, é uma cortina de fumaça, é algo, é fake news, É a perua. oposição tirando. É de tudo que não presta aí, pô. Porque, pô, meu irmão, a gente não tá conseguindo pagar Hernani Brocador, Elton. A gente vai pagar André, pô. Acho que, pra mim, é craque. Tá entendendo? É muito craque. Pra mim, é jogador nível Série A. Tá entendendo? A gente não tem. Brocador, não, pra mim, não é esse jogador nível Série A. A gente não tem outro atacante. Eu acho que viria aqui e resolveria o problema ofensivo da gente. Sendo bem sincero, eu abriria a mão de Brocador e de Elton pra ter André. Né? Ficaria com o André de titular e esse menino Ronaldo como aposta aí de reserva. Sei lá, traria o Mikael para ficar ali como terceira opção. Mas infelizmente não vai. Aí isso gera o quê? Gera expectativa na torcida, né? Que volta no balada, André, não sei o quê. E aí, no final das contas, o cara acerta com um time da Coreia, um time da Arábia, outro time da Série A. E aí fica aquela briga, a diretoria merda, não faz nada, como é que perde o cara querendo vir pra cá e a gente não consegue trazer o cara, fora da realidade. A não ser que o Grêmio queira fazer de pai para filho. Fale assim, vá meu filho, vá pra lá, eu vou pagar o seu salário aqui, 80% do seu salário, você vai ficar jogando lá e pronto. Eu não vejo por aí não, eu acho que não acontece não. É o verdadeiro jogo político, né, Rafa? Eu acho que deve ser, negão. Então a imprensa sem assunto joga, né? Ceifador. Lembrando, só uma coisa, só complementando o que o Rafael falou, que o Sport ainda deve ao Sporting, né? Ainda deve, tem esse rolo na FIFA aí, que mais tardar aí, estoura aí, o Sport tem que quitar isso, porque senão vai perder pontos, vai ter penalidade, e sei não, viu? Eu não sei não como é que vai ficar a vida do Sport, não. Então, Jorge, aproveitando aí, já dê a sua opinião sobre essa questão de André. No caso, essa questão de André aí, eu vou na linha de Jorge. Eu vou nessa linha também. O Sport não tem poder de fogo para trazer o André, só se fosse uma coisa de, como ele falou, agora acabou de falar, né? Uma coisa de pai para filho mesmo. O Grêmio chegasse e disse, vai que eu te banco. Que eu acho isso aí uma coisa quase impensável, né? Como todo clube, o Grêmio vai querer tirar um proveito, vai querer ganhar alguma coisa em cima. Eu acho muito difícil. Até poderia causar até um mal-estar, né? Você trazer o André, né? Com um salário, sei lá, bota aí na base aí de uns 300 mil reais, e tendo um brocador com salário atrasado, com o Elton, com, enfim, a infinidade de jogadores, né, com salários atrasados. Acho que nesse momento o Sport não tem como trazer. Maravilha, Jorge. Vamos agora ouvir a opinião do nosso queridíssimo ceifador. Fala, Edmar. Eu acho que a gente vai ter uma unanimidade aí nessa questão de André, porque eu acho que eu nunca vi um momento tão ruim para a gente estar cogitando um jogador tão oneroso para uma folha de pagamento como esse momento agora. A gente que falou semana passada que seria uma coragem muito grande para o clube, mas seria uma coragem no momento oportuno. Você não contratar ninguém, trabalhar muito com a base, e a gente hoje concordar, por exemplo, que André seria importante. Com saúde financeira, o André, o Diego Souza, com certeza seriam grandes nomes aí para disputar um Campeonato Brasileiro Série A. Mas na situação que a gente está, financeiramente falando, e aí
Rafael, George colocaram bem essa questão do... A gente não está conseguindo dar conta da folha de pagamento dos funcionários. A gente está precisando fazer jogo virtual para arrecadar alguns valores para pagar os funcionários. Imagine uma folha de pagamento de atleta profissional de futebol. Eu acho que é um tiro no pé se a gente conseguir, se a gente arriscar trazer um André, mesmo que isso reflita em algum tipo de retorno para propaganda de marketing. Eu acho que é muito inviável. Uma propaganda de marketing requer que a torcida chegue junto. E financeiramente, para a torcida, não é um bom momento. A gente também falou isso semana passada, quando até o Rubão colocou a questão do... O anúncio da camisa foi um momento ruim, porque nem todo... É um momento que as pessoas não estão podendo comprar nada, além do que pode. Então, se for pelo caminho, não porque vai ser muito bom para o marketing, é um tiro no pé também do marketing que vai dar, porque não vai dar muito certo, não. Entendeu? Eu realmente... Eu fico muito triste de estar vendo isso, porque, como o Rafael colocou, a gente começa a dar ilusão para uma torcida, e a torcida da gente é muito disso, é muito de topar ilusão, é muito difícil de ver... Exatamente. É muito difícil ver torcedor do esporte racional, por exemplo, de dizer assim, não é o momento, ou não tem condições de trazer um André agora. Né? Surgiu a notícia, André tá para vir, pronto. Vai ter aeroporto lotado aí, pô. O aeroporto vai lotar, com certeza. Entendeu? E a gente no final do ano tá aí reclamando porque foi penalizado com 15 pontos porque não pagou ao esporte os valores de André. Maravilha, Edmar. Galera, de última hora aqui acabou de chegar uma notícia, certo? Eu vou dar uma lida aqui para a gente poder já jogar na roda também. Essa notícia veio lá do perfil do Bastidores do Esporte, né? O @Bastidores do Esporte lá do Twitter. E os caras falaram o seguinte, ó. O Sport negocia com 3 apostas do Flamengo. São eles, lateral Thiago, volante Amaral e atacante Reis. E agora eu jogo a bomba para vocês. E aí, será? E se for? O que é isso, gente? Rubão, você me cortou aí, mas eu ainda assim vou falar de André. Desculpa, tá vivo? Nessa questão aí de André, eu vou ter que concordar em discordar com todo mundo. Eu tô dormindo com vela e galinha preta dentro do quarto para André vir. Se vier esse Diego Souza aí que eu ia ficar feliz mesmo. Pode seguir. Então, galera, o perfil lá do Bastidores do Esporte falou que o Sport está negociando com 3 apostas do Flamengo. Lateral Thiago, volante Amaral e o atacante Reis. Pra mim isso não é aposta não, pô. Aposta é quando a gente imagina que pode dar certo, pô. Sinceramente, pô, qual a probabilidade? Eu nunca vi esses caras. Pode ser que seja 3 Neymar. Aí. Dá não, pô, dá não. Vamos apostar nos da gente aqui, pô. Ao invés de apostar nesse Reis aí, aposta em Freire Maranhão, aposta em Micael. A aposta seria dos jogadores da base, né? Porque aí o Sport ia lucrar em cima dos jogadores da casa, é isso? Aí você tá aí só criando uma barriga de aluguel. Pra mim é isso. O Flamengo cheio de jogador lá pra desovar. Ó, vamos desovar esses aqui e tal. Ninguém quer desovar a Arrascaeta, ninguém quer desovar Everton Ribeiro, nem Bruno Henrique, né? E galera, esse post que eu acabei de ler, ele veio lá do nosso grupo, o Esportando Geral no WhatsApp. Mandar até um abraço para o Bebel Neto, que foi ele que postou lá. Então, se você tem vontade de entrar no grupo do WhatsApp, o grupo que dizem que é o grupo mais organizado do Brasil, vocês falam no nosso direct lá do Instagram e aproveita, se não segue a página, já segue Esportanos.real. Galera, vamos para a próxima notícia. Deixa eu só fazer um atento aí dessa questão se realmente for verdade. Agora veja, eu estava lendo hoje as notícias sobre o retorno dos jogadores, falando sobre possíveis negociações dos meninos da base da gente. Pedro Maranhão, Pardal, que estão sendo... O Sport está buscando clubes para emprestar esses jogadores. Aí você me vem com 3 atletas da base do Flamengo, velho. Rapaz, o que é isso, hein? O que a gente está fazendo finalmente, hein? Eu estou me desfazendo da minha base para trazer a base dos outros. Olha, tem coisa que eu só vejo no esporte, sinceramente, velho. Entra gestão, sai gestão. E o tratamento com a base da gente é a mesma, pô. É a mesma. É ser muito burro, né? Eu até entendo que
a base de outros clubes pode até assim, ter mais força, mais presença, né? São jogadores que têm mais rodagem, tem tudo isso que a gente sabe que influencia, pô. Mas a gente não tá falando de nenhuma promessa que tá vindo do Flamengo, ou do São Paulo, do Cruzeiro, sei lá, do Internacional. Aquele cara que a gente já sabe que vai. Não, pô, a gente tá falando de mais um Zé, pô, mais um José, mais um Maria aí. Pô, então pra dar oportunidade pra esses caras, dá oportunidade pros Pois é. nossos, pô. Agora, se, pô, realmente tá vindo aí o próximo Ronaldo Fenômeno, pô, da base do Cruzeiro aí, que tá todo mundo falando, e ele não tá tendo espaço no Cruzeiro, ele vai pro esporte. Pô, massa, meu irmão, traz o menino. Mas, pô, pra trazer mais um, assim, qualquer um, fica com os nossos mesmo, pô. Pois é, cara, pois é, concordo. Mas uma questão aí, galera, que a gente tem que levantar aqui é o que vem acontecendo aí com o menino Adrielson, né? Ele já vinha sendo sondado aí por times italianos, e aí surgem mais rumores dessa possível saída de Adrielson. E eu queria saber também aí a opinião de vocês, né, da bancada. Eu acho que uma venda de Adrielson, já dando minha opinião, seria muito bom pra gente, tá? A gente precisa de dinheiro urgentemente, não seja de onde for. E assim, é botar um laço na cabeça dele e vender. E aí, o que é que tu acha, Edmar? Rapaz, eu acho que vai ser a galinha dos ovos de ouro se realmente esses rumores se concretizarem, viu? É mais uma prova de que quando a gente investe na base, seja ela gerando aí 500 mil reais, seja ela gerando milhões de euros aí, como está se especulando, inclusive na própria imprensa italiana, né? Tem retorno, né? Quando o esporte se propôs a montar um CT daquela estrutura, né? Não sei se já tiveram a oportunidade de visitar o CT, mas é uma coisa fantástica, uma estrutura fantástica, né? Então, ali tem que sair, você investe para ter retorno e dar retorno, né? Um atleta que sai dali, que você consiga vendê-lo para fora do estado, para um outro clube do futebol brasileiro, para o futebol internacional, né? Vale muito a pena, pô. Então, Adrielson é cria nossa, entendeu? Um garoto que foi seleção brasileira, né? De base, entre outros que a gente tem na base, né? Hoje do esporte, antes de ter sido aí esses desligamentos aí da comissão técnica de atletas. Então, mais uma prova de que o investimento na base, eu acredito não, acho que é fato. Para todo clube ter uma fonte de receita bem consistente durante as temporadas, é o investimento no próprio atleta, né? Então, apesar de que eu tô achando que esse negócio tá ficando muito no rumor, e até agora nada, e a gente tá precisando para ontem desses valores aí. Mas, né, se vier, realmente vai vir muito a calhar. Adrielson, rapaz, ele tá desenvolvendo um perfil, e aí eu posso falar disso porque eu já ouvi relatos de outras pessoas que acompanham mais de perto o Adrielson, que ele está começando a desenvolver aquele perfil de atleta que está deixando de lado um pouquinho a responsabilidade como atleta, certo? Está se deixando levar por algumas situações de bebida, entendeu? Então, eu acredito que é o momento mesmo dele partir. Se ele ficar mais tempo aqui, acho que a gente vai começar a ter um atleta em declínio em termos de rendimento. Infelizmente é um jovem, né, que não tá sendo muito bem assessorado na parte pessoal, né, no cuidado consigo mesmo. Vamos ver se com a ida aí para uma Itália ele consegue retomar e reaver um pouquinho essa condição mesmo de que é ser atleta. Eu, como todo mundo, né? Eu acho que só um cara que for meio doido que acha que não tem que vender, né? E eu acho que tem que ser vendido, sim. Eu acho que o mais rápido possível. Eu acho que se tiver esperando só do esporte, o esporte tem que correr com isso, né? Que eu acredito que não seja, né? É um jogador que
é um bom jogador, porém não ia ser muito útil para a gente, acredito, nesse momento que a gente vai viver no retorno do futebol, do nosso time, né? Então, assim, eu concordo com todo mundo, eu acho que ele tem que ser vendido, eu acho que só que, tipo, tem que ter muito cuidado com a negociação também, né? Eu acho que a gente não pode estar, só porque está no momento muito difícil, a gente também tem que se cuidar aí na venda, né? Essa questão aí que a Edmar falou sobre jogador se perder e tal, por ser muito novo e acaba sendo seduzido aí, né, pela carreira e tal, eu fico com medo de a gente de repente ficar com um cara desse e formar um novo Juninho, né? Então, a gente tem que ter cuidado também com isso. Eu acho que tem que ter alguém dentro do esporte para ter essa sensibilidade, né? E eu acredito que seja um excelente negócio. Eu acho que é ilusão, mais uma ilusão. Eu acho que o valor que falam, eu acho que é ilusão. Né? Nunca na vida um clube vai pagar 10 milhões de euros num jogador daqui do Nordeste que não tem nenhuma comprovação futebolística que vai dar retorno. Não é? Então, eu acho que, e se não me engano, a imprensa também deve estar errada. Eu vi uma matéria falando que a multa dele é de 10 milhões de reais. Né? Então, não acredito que ele vai ter essa venda toda. Eu acho que não existe proposta, porque eu acho que se existisse proposta, eu acho que o Sport já teria vendido, por mais que fosse uma proposta, sei lá, de 3, 4, 5 milhões de reais, né? E aí talvez o Sport ficando com a porcentagem. Eu acho ele um bom jogador, né? Mas concordo com todos, que eu acho que não pode demorar muito no clube. Eu acho que Maílson era para estar jogando também, para ter essa possibilidade de venda. Não é? Eu gosto muito dos caras da base. Eu acho que quando se passa muito tempo, esses jogadores eles acabam perdendo posição e aí acaba desvalorizando, não é? Como foi o caso de Everton Felipe, apesar que perdeu posição porque se lesionou, não é? Mas Neto Moura, que tinha potencial, teve um ano que Neto Moura fez um início de Brasileirão fantástico, que era para ter dado destino já dali, não é? Entre outros. Eu acho que infelizmente a gente não tem condições de manter nenhum jogador, seja ele da base ou não. Apareceu a proposta, nesse momento tem que vender. Eu acho que são jogadores de potencial, mas que precisam ter um carimbo de uma boa Série A, assim, para poder Decolar, né? ter esse mercado, principalmente Precisam ter continuidade. é, Eles precisam realmente e visibilidade. Então, justamente ter aquela paciência também, né? Confesso que a torcida do esporte não tem tanta paciência como tem com um cara um pouco já mais tarimbado, enfim. Mas, assim, a gente tem que pensar que se o clube realmente quer se tornar rentável, quer ser uma fábrica de jogadores, a gente também tem que dar oportunidade para quem é da casa. Tá aí Joeliton, pronto. Joeliton que não deixa mentir. Tá hoje fora do Brasil. Eu creio que... eu creio nisso mesmo. Maravilha, Jorge. Tá vendo aí, bancada? Como é bom ter um centenário entre nós. O cara foi lá atrás e voltou. Meu irmão, quando falou de Ciro, eu viajei no tempo, velho. Viajei no tempo. Mas é isso aí. Vamos pro nosso... Ciro 2008, 2009, enfim, não é tão antigo não, pô. Não, eu tinha o quê? Você poderia ter ido mais. Não, não entra nesse vídeo que eu tinha quanto não, porque vamos embora. Poderia ter em Ademir Menezes. Porra. Sobre a saída de Richelli, né? Fomos bombardeados aí com essa notícia, que ele está, inclusive, com a proposta do nosso próprio presidente, né, o Bivar. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que eu vi de notícia hoje, assim, o que chegou há 2 dias atrás é que tinha chegado uma proposta para o Richelli e tudinho, e que ele estava encaminhando a saída, massa, né? O direito do cara, né? Mas pelo que saiu hoje de notícia na Bahia, né? E no Ceará, né? Em Fortaleza, ele está sendo oferecido aos clubes, pô. E os clubes não estão querendo muito, não. Pelo que eu vi, o time do Fortaleza estava atrás de um volante. E aí, mas já deu, assim, a informação é que Richelli não é o perfil, e o Bahia também, né? Então,
Eu acho que o empresário dele está oferecendo ele, e não no sentido de ser vendido, né? Assim, como a gente espera, sonha, né? Eu acho que é mais no sentido de, tipo, ir receber um salário melhor mesmo. Porque ele já reduziu o salário pra caramba pra voltar, né? E não deve estar recebendo, mesmo sendo reduzido. Então o cara deve estar falando, meu irmão, oxe, eu vou sair daqui, pô. Vou ficar aqui fazendo o quê? Então eu acho que ele não deve continuar no esporte, mas eu acho que aquela expectativa, se alguém nutre esperança do esporte receber algum dinheiro nessa transferência, eu acho que é bom tirar o cavalo da O que chuva. é uma pena. Eu acho que o máximo que o máximo que o esporte pode receber é um abatimento da dívida, né? Pelo que eu soube, É. só complementando aí, o Fortaleza, ao saber, né, no caso, né, ter esse contato aí com o empresário, supostamente, né, teria agradecido, mas que não era o momento, que o clube estava pensando em, por conta de toda essa pandemia aí, enfim, tudo que está acontecendo, em se preocupar mais em pagar, manter os salários em dia de funcionários, jogadores, enfim, né? Inclusive, eu vi isso hoje com um amigo meu lá de Fortaleza. Sobre o caso de Richelli, eu estava ouvindo ontem na rádio o cara falando um pouquinho sobre quais são as condições da saída de Richelli hoje do esporte. Primeiro que parece que há uma cláusula no contrato de Richelli que, havendo uma procura de um outro clube, o esporte não se omitiria a saída dele, contanto que toda a dívida que existisse fosse, como é que eu posso Perdoada. dizer, ou perdoada, exatamente. É como o Rafael colocou. Que já é um lucro para o esporte, né? Eu acho que é por aí. Você deixa de ter tira um pouco do teu passivo, né? Você deixa de ter a possibilidade de um atleta colocar o esporte na justiça. E aí, eu lembro bem quando um comentarista da rádio falou assim: eu não sei como é que 3 meses de salário de Marlone foi bater em 2,5 milhões na justiça. Eu fico imaginando o Richelli, que está aqui há muito tempo, se Richelli fosse acionar o esporte enquanto bateria. Viu? Então, só o fato dele poder sair e essa saída gerar esse retiro do valor passivo, a diminuição da folha, isso para o esporte seria um grande lucro. É o lucro, né? Como a gente discutiu no outro podcast, a gente tem que colher os lucros ou diminuir os prejuízos a curto prazo, né? Para conseguir alguns tipos de outros problemas financeiros. E esse seria O Edmar e bancada, eu não sei se vocês têm essa informação, mas o esporte deve ao empresário de Richelli 6,5 milhões. Isso. Eu não sei se o quitar das dívidas seria só os acordos salariais com Richelli ou se quitaria essa dívida com o empresário também. Não sei se vocês têm essa informação. Eu acho que Você sabe dizer? que é tudo rádio ele não citou essa questão do empresário, não. Então foi só salarial, né? Provavelmente é só salarial, Todas né? as pendências com o atleta. Foi dito na rádio, né? Com o empresário não foi citado, não. Que não deve ser menos do que isso também, não, né? Pronto, mais uma das notícias que vem surgindo aí, né, nesse meio da internet, da nossa torcida, é a possível saída do Brocador, né? E aí eu já falando a vocês, eu acho que seria muito prejudicial, porque mesmo não sendo ideal para uma Série A, no meu ponto de vista, atrás dele tem Elton, velho. E aí Elton eu não desejo nem pro Santa Cruz. Então aí eu acho muito prejudicial uma saída do Brocador agora, porque não tem peça de reposição. Né? E aí eu quero saber o que é que tu acha, ceifador. Pronto, agora. Eu vou por essa linha também, entendeu? A gente tem que começar a Série A, pelo menos considerando que estão na casa. Hernani realmente, ele dos males, ele é o melhor. Quem tem hoje o menino Mikael, mas Mikael hoje está no Confiança e está bem, pelo menos começou bem o ano. Estava com uma média boa de gols ali. Iria jogar contra a gente, né, no último jogo da primeira fase da Copa do Nordeste, aqui na ilha. A gente ia poder ver o menino atuando contra nós. Né? Logicamente, ele iria ter um gostinho a mais de estar jogando contra o Sport, por querer mostrar ao clube, né, para um possível retorno para jogar uma primeira divisão. Mas
Elton realmente, eu acho que já cansou. A gente já cansou demais em estar vendo o Elton jogar. O menino que está vindo do interior de São Paulo, como o Rafael colocou na outra pauta, e é uma aposta, né? Então a gente não sabe se realmente ele vai conseguir lidar com o tamanho do clube que ele está chegando, né? Com essa camisa que ele vai vestir. A gente, historicamente, sempre tem muito trabalho para conseguir um camisa 9 que consiga suportar a pressão de ser atacante do esporte. O último realmente foi André, que realmente nem vestiu a 9, vestiu a 90, né? Mas assim, eu acho que Hernani ele poderia ser o começo de uma Série A. Entretanto, havendo essa como é que eu posso dizer, essa insatisfação, também não vai ser um jogador insubstituível, né? A saída dele também, eu acredito que tem outros no mercado, né? Mesmo sendo mercados aí do próprio Nordeste, a gente conseguiria suprir, né? Fazendo o Mikael retornado confiança, né? Tem um menino que chegou ao interior de São Paulo, também é uma aposta, e teria outros jogadores também, né? Mas assim, não faria uma falta gigantesca se saísse, não. Se for o caso de sair, um até logo, obrigado pelo serviço. Então, Brocador, a gente tem várias imagens de Brocador, né, pô? Torcida do Sport aí tem a imagem de um Brocador na Série A que perdeu gols decisivos e talvez se ele tivesse feito, sei lá, mais uns 2 ou 3 gols naquela Série A de 2018, a gente tivesse permanecido, né? Bolas fáceis. E aí eles ficam na Série B para se redimir. E, sendo bem sincero, eu acho que é o lugar dele, pô. O lugar dele acho que é a Série B. Acho que na Série B ele é um jogador de destaque. Acho que ele é um grande nome na Série B, como ele foi ano passado, juntamente com o Guilherme, né? Na Série A eu vejo o Hernani muito, muito normal, muito comum. Um jogador fácil de ser substituído. Não é? Agora, por toda a dificuldade que a gente tem, né? Ele é um cara que tem um carinho da torcida, tem um carisma, né? Tem um vínculo já com o clube, por todas essas questões que abre mão de várias questões financeiras, né? Eu ficaria com ele, eu permaneceria com ele inicialmente, né? Mas é aquela coisa, se for embora, não concordo com o Admar, não vai fazer tanta falta não, inicialmente. E outra coisa, esse ano de Brocador está sendo um ano muito, muito estranho, né? Jogou poucas vezes e demorou porque tinha a questão da lesão ainda, vai demorar a se reapresentar agora novamente, né? Por conta de trato com dengue. Eu lembro de um jogo só bom de Brocador esse ano. Talvez eu esteja até enganado, a turma tem que lembrar. Eu lembro do jogo, acho que foi contra o América de Natal, fora, que eu não lembro agora, mas um que ele fez o gol e meteu uma bola na trave no finalzinho, que a gente podia ter virado o jogo. Foi contra o América, sim. 1-1, né? Foi contra o América de Natal, né? Foi 1-1. Tá entendendo? Mas fora esse jogo aí, que ele realmente jogou muito, ele não tem feito bons jogos, não. Agora se entrega muito, né? É um jogador que se entrega muito em campo, corre muito, batalha muito, briga muito ali na frente, e isso a gente gosta, né? A torcida do esporte gosta. Mas paciência. Eu acho que se tiver oportunidade, ele vai se embora. Acho que ele já chegou no limite dele. Concordo aí com os colegas, né? Os amigos aqui do Covilcast. Assim, parece até que esse programa está sendo unanimidade, né? A gente está em concordância com várias coisas aqui desse programa. E realmente, assim, o Hernani, ele tem razão em reclamar? Tem. Ele se sacrificou aí, principalmente no ano passado, em achar aí os valores que ele recebe, que a gente não sabe, enfim, mas deduz que seja aí um salário aí bem gordo, né? Mas, enfim, ele fez a parte dele, né? E tá esperando a direção fazer a parte dela e tá vendo aí, vamos dizer, uma falta de paciência dele, né? Acho que nem falta de paciência, realmente a paciência chegou no teto já chegou no limite. E, assim, para o que a gente tem em mãos, cara, complementar um elenco, o Hernani, ele seria bacana ter essa manutenção dele para compor o elenco, né?
Volta aos treinos e perspectiva do time no Brasileirão. Eu vou começar agora essa pauta aí com Edmar. Queria que ele desse a opinião dele em relação a isso. Repetindo. Acho que Edmar cochilou. Edmar cochilou. Vamos para a próxima pauta. Repetindo, né? Então, sobre o retorno dos treinamentos, eu não sei qual viés a gente vai analisar, né? Se é assim, o retorno diante de uma possível volta de competições, ou se vai analisar o retorno diante desse problema macro que está se vivendo na sociedade da gente, né? Se for em relação ao retorno pela a condição que se vive hoje em relação à pandemia, eu sou da linha de que o futebol ele se antecipou, né? Eu acho que não seria um bom momento agora, principalmente Pernambuco, né? Acredito que a gente poderia ter segurado um pouco mais esse momento de retorno para ver como é que o futebol brasileiro como um todo iria reagir a isso. A gente vê muita resistência nos clubes, né, Brasil afora, no retorno às atividades, por não ter ainda uma condição de estrutura para garantir aos seus profissionais um ambiente aí bom e com segurança de estar trabalhando sem ter o risco de adquirir aí a doença ou de ser um vetor da doença para outras pessoas, né? Ô Edmar, deixa eu aproveitar o teu gancho rapidinho e fazer um questionamento. Não sei se a turma está sabendo. O Sport está treinando em regime integral, está ficando hospedado no centro de treinamento, ou eles estão retornando para casa? Estão retornando para casa. Está sendo dividido tá muito errado, em períodos. Cada período... São 2 grupos, né? Um grupo de jogadores. Isso. E do jeito que eles chegam, eles recebem o material, certo? E não deixam o material no clube. Pega o material e leva para casa, para ser lavado em casa. Do jeito que está sendo, eu não concordo não, também não. Mas eu acredito que poderia ter sido feito como era feito antigamente as pré-temporadas, né? O Sport até um tempo desse, sei lá, uns 5, 6, 10 anos no máximo, ia para o interior e passava 20, 30 dias no interior fazendo a pré-temporada, com todo mundo preso dentro do hotel, teoricamente, né? O Sport, com a estrutura que tem, acho que caberia muito bem, pô. Fazer isso, ó, vai fazer os exames, tá todo mundo bem, pronto. Vai entrar aqui e só vai sair daqui a 30 dias daqui. Não é treinando em regime integral. Não sei qual a dificuldade que tem de fazer isso. Talvez seja a questão do custo, né, para manter esse pessoal todo mundo junto, né? Possa ser isso. Também tem essa assim, questão. Como você e o Edmar já trabalham mais com essa questão de educação física, essas coisas, vocês estão mais por dentro, né, do assunto. Mas eu creio que seja isso, seja a parte financeira mesmo, cara. Em relação às competições, que o Rubão colocou esse retorno, independentemente de que olhar a gente teria, e do elenco do grupo para uma Série A, né? Em relação às competições, a gente precisa ter uma unanimidade aí nos estados do Brasil, pelo menos aqueles que estão diretamente ligados a uma competição Série A, que todos vão ter condições de voltar juntos. E a gente precisa dar condições de que todos os clubes comecem, pelo menos, com as mesmas condições de treinamento para esse retorno, né? Então você pega aí um mês de trabalho para uma equipe começar, um mês do início da Série A para a volta dos treinamentos. E aí nesse mês você consegue garantir aí ao clube que ele pelo menos volte como se estivesse voltando em fevereiro, né? Mas se eu como CBF, se todos os clubes não têm essa mesma liberdade, não têm a mesma condição de dar aos seus atletas um retorno seguro às atividades, não tem para que a gente está discutindo o calendário de retorno de um futebol nacional, né? Quando a coisa é mais local, estadual, né, a gente aqui a gente está tendo dificuldade em voltar um pernambucano, porque algumas cidades do interior, elas estão num regime diferente de isolamento da gente aqui na capital, entendeu? Imagine se eu for ampliar isso para um Brasil inteiro. Nordestão, a gente tem algumas cidades que estão
que estão sofrendo menos com essa pandemia e outras que sofrem muito com essa pandemia. Então, o risco de se voltar um campeonato nordestino também é muito grande. Então, assim, é muito difícil ainda, né? Acho que a gente está caminhando para um momento bom de poder falar sobre isso. Mas que ainda é muito, muito cedo para a gente estar falando sobre, caramba, voltar semana que vem um Sport Santa Cruz, dia 29 de junho, misericórdia, entendeu? Só complementando cedo, aí, só botando um adendo, né, ouvindo por esses dias a rádio, o presidente da Federação Pernambucana, o Evandro Carvalho, ele propôs uma data, né, não é ainda prego batido com a virada, não, mas um possível retorno do Pernambucano dia 28 de junho. Só que tem clubes aí que dispensaram os jogadores. O Decisão mesmo, acho que tem um outro clube que eu agora não estou lembrado, já dispensaram os jogadores porque não tinha como manter esses jogadores, não tinha verba. Não é nem questão de manter, Jorge. É contrato. O contrato dos caras iam até o final de abril, porque é onde terminava o Pernambucano. Entendeu? Terminou o período, o cara saiu. E aí eu vou para um jogo não, né? Que tem as fases aí dos que vão cair, né? Ainda tem esse período. Caramba, eu vou contratar os caras para quando? Eu vou ficar pagando uma folha. Rapaz, um time da Série A não tá com condições de pagar uma folha. Eu do interior vou pagar como? Pois entendeu? É difícil. Aí faltou a federação. Vai ser assim, a federação exatamente. Chegar junto, clubes do interior, concordo, e dar esse suporte, né? E a Federação Pernambucana tem dinheiro, pô, né? Tem dinheiro. Cada clube que é filiado a ela paga um percentual mensal ali. E não é possível que ela não tenha, cara. Ali eu não possa bancar emergencialmente ali uma decisão da vida, uma folha de um Vitória. Vai ser Isso feio. Vai ser uma sinuca de... Vai ser feio a gente voltar e na última rodada a gente ter 4 WO, o único jogo que tem é Sport Santa Cruz. Esse ano vai ser difícil. E quanto a isso, Edmar, o Nordestão estava se discutindo em fazer sede única, não é? Isso. Os jogos, tudo estavam discutindo até aqui em Recife mesmo, a proposta era. Mas eu vi uma reportagem mostrando como é que estava o futebol em cada estado. Não é? E tem muitos estados que ainda não retornaram. É difícil. Não retornaram aos treinamentos, não é? E alguns estavam prevendo. E aí, como é que tem jogo, pô? Eu vi as reportagens lá do Sul, né? O Grêmio e o Inter retornaram, vai fazer acho que quase um mês já a treinar. Isso. E eu sempre achei isso um absurdo, porque tira o processo de igualdade, pô, em tempo de treinamento. Exatamente. Como é que o Grêmio e o Inter tá treinando há um mês? Por isso que o Flamengo tá brigando, pô, pra voltar a treinar, por isso que os outros times estão treinando, estão querendo voltar. Isso os dirigentes, né, no caso, né? E assim, porque só complementando o jogo. Quem voltar primeiro. Só complementando, sem perder o raciocínio. Flamengo vai jogar, acho que quinta-feira, Campeonato Carioca, tá? E Botafogo e Fluminense já parece que vão entrar na justiça para que isso não ocorra. Que eles não concordam em voltar agora. Vai ter que reformular todas as formas de disputa, pô. Pernambucano, eu acho que não vai acontecer do jeito que estava previsto. Nordestão, brasileiro, porque não vai ter tempo, pô. E aí, entrando no assunto sobre análise para a Série A, quanto mais estreito for o tempo, essa proposta de fazer jogos a cada 2 dias, né, e com 5 substituições, isso vai beneficiar, logicamente, quem tem mais elenco, pô, quem viaja menos. Imagina o Sport com esse elenco de hoje. Vamos falar que permanecesse com esse elenco, porque a gente sabe que não vai ser. Mas permanecesse com esse elenco, imagina o cara jogando no domingo, jogando na terça, jogando na quinta, jogando no domingo. O Sport tendo que jogar um jogo com o time titular, um jogo com o time reserva. Ia ser lapada com o time titular, ia ser 2 lapadas com o time reserva, minha gente. Tem condições não, pô. Com essas 38 rodadas não vai acontecer, pô. Não vai, pode até acontecer, logicamente. Mas vai ser um estupro esportivo. Maravilha, galera. Deixa eu só tirar uma dúvida com vocês. No caso, tá previsto, então, o retorno do Campeonato Pernambucano no dia 29, é isso? 28. O próximo, esse fim de semana ou outro? 28. Mas aí sem torcida, né? Que o presidente, ele ventilou essa data, tá? Ele não, vamos dizer assim... Não, sim. Porque provavelmente vai ter um conselho arbitral, vai ter que juntar todos os clubes para ver se eles concordam com uma data X ou Y, tá entendendo? Provavelmente vai acontecer isso. Sem torcida, quem se deu bem foi o Náutico, né? Não muda. Então, beleza, galera.
Esse foi o CovilCast de hoje, é o Covil número 2. Ficamos muito felizes aí de retornar, conversar com vocês. Gostaria de pedir a vocês que sigam a gente nas nossas redes sociais, curtam esse podcast, compartilhem. Lembrando que o podcast está disponível nas principais plataformas, né? Que são elas: Spotify, Anchor, Google Podcast, YouTube e Facebook, porque vamos transformar em vídeo e vamos lançar também nessas plataformas. Beleza? Valeu, bancada. Obrigado aí. Vamos que Valeu, vamos. galera. Até a próxima gravação e pelo esporte. Tudo. Valeu! Tem que melhorar essa sincronia aí, viu? Mas ficou bom. Valeu, Valeu, galera. galera. Obrigado aí.